Pai do Senhor, seja bem-vindo ao canal Teologia, aprenda mais. Estamos nesse momento tão oportuno, tão especial, para a gente começar agora o nosso momento EBD, mais saber, mais viver. Estamos agora na quinta lição, da nossa revista aqui, que traz o eixo temático, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem, ou nova aparência, como está aqui o eixo temático, aqui trazendo os demais títulos, ou temas das 13 lições, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, especialista na doutrina bíblica da Trindade, um grande teólogo, e também cristológico também, na sua visão cristocêntrica, que tem Cristo como a principal chave hermenêutica para entender a Bíblia Sagrada, ok? Sem muitas delongas, a gente já trabalhou aqui a primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a gente já estudou, está aqui no canal Teologia, você entra lá na minha playlist, que está lá também, tá? Lição de número 2, somos cristãos, também está aí, na nossa playlist. A lição de número 3, a encarnação do verbo, que nós, com boa maestria, mentoria, interpretação, de uma maneira bem expressiva, numa visão sapiencial, das escrituras sagradas, a gente procurou comentar da maneira que está, e a lição também está bem didática, só basta aquela boa leitura que você fazer dentro de uma leitura contextual. Aqui tem a outra lição, que é a lição número 4, que nós estudamos Deus é triuno, A gente trabalhou a questão o Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, glória e majestade, Então Deus, Deus nós adoramos no sentido do monoteísmo, a questão de um só Deus, mas é um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, A doutrina da triunidade de Deus, a doutrina central, inegociável, que não pode se negociar por causa de hinos de determinada igreja, que canta bonito, que tem uma melodia, que fala de Jesus. As pessoas até falam assim, os hinos Voz da Verdade fala de Jesus, Agora, a igreja Voz da Verdade, principalmente a banda, Voz da Verdade, ela é unicista, ela nega a doutrina bíblica da Trindade. Então, o Jesus que é apresentado nos hinos é um Jesus unicista, ok? Então, eu estou só colocando aqui a questão sem nenhum, vamos dizer, quebrando um princípio jurídico, diante da nossa Constituição, de estar tocando, até porque todo mundo tem a sua liberdade religiosa, no artigo 5º, inciso 6, de pensamento, religião e etc. Como está bem aqui na lição, que foi trabalhado na lição de número 4, nós não tocamos na pessoa do unicista. O que nós criticamos é o ensino realmente herético, distorcido, que o unicismo tem, e desonesto contra a doutrina central, que é a doutrina bíblica da Trindade, ok? E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 5, a lição de número 5, que aparece aqui, que você vai dar essa lição na sua igreja no dia 2 de fevereiro de 2025, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, cara, é assim, para alguns ramos teológicos, algumas instituições, algumas ditas igrejas heréticas, elas negam e diz que Jesus não é Deus, tá? Então a gente vai ver honestamente diante da Bíblia, sem muita teologia, vamos dizer no sentido filosófico, no sentido de terminologia, apesar que nós precisamos de termos teológicos. E é difícil você estudar a Bíblia sem bases teológicas. Então, é necessário ter teologia. Só a correção dessa fala que foi colocada aqui, beleza? Mas, dentro aqui de uma visão cristocêntrica, no texto áureo, o pastor Ezequiel Soares, ele realmente é um cara que é cristocêntrico. Olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cara, ele dá uma interpretação de todas as interpretações que eu tenho, dentro da visão cristológica, dentro da interpretação desse texto, pastor Ezequiel Soares traz uma interpretação no mundo da visão grega e também da linguagem, da nossa língua portuguesa, muito bem trabalhada nesse texto, tá? A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras.
ok? É a verdade prática, muito bem colocada. Então, você vai ter a leitura bíblica em classe, né? João, capítulo 1, do versículo 1 a 4, do 9 a 14, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, olha lá, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Olha só, o texto é muito claro, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Né? Esse mundo aqui não é um mundo físico, tá? É um mundo assim no sentido social, né? Porque mundo você pega assim, tem dentro da etimologia do texto, né? Questão de mundo, que é a palavra grega que vem cosmo, né? Que a latina vem para o universo. Essa palavra mundo, quando aparece na linguagem joanina, nos textos joaninos, pode ser mundo no sentido físico, vai depender do contexto, que aparece no capítulo 1 de João. Também mundo, né? Não ameis o mundo, né? Que aparece também nas cartas. Esse mundo aí tem um sentido também ideológico, moral e etc. É um mundo que é dirigido por Satanás, tá? Então também tem um mundo que Deus amou o mundo. O mundo ali tem um sentido social, de pessoas. Então esse sentido que vai depender do contexto, né? E esse mundo que não conheceu é o mundo das pessoas, né? E veio para o que era seu e os seus não receberam. Tem um texto que aparece lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que fala o seguinte, né? Quando Jesus, vamos dizer, naquele momento que é a última semana, né, da qual ele vai ser crucificado, etc., ele fala na cidade, na aldeia de Betfagé, né, quando ele fala o seguinte, Betfagé, né, ele fala o seguinte: não reconhecesse o tempo da vossa visitação. Né? Então ele veio para o seu e os seus não receberam, né? Os seus naquele exato momento que era o povo de Israel, mas ele veio para toda a humanidade de forma geral, porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, ok? Mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de seres feito filho de Deus aos que crê no seu nome. Então, daqui diante desse texto, de todos os textos que nós lemos aqui, nesse evangelho joanino, né? Jesus é a única esperança da humanidade. Não existe salvação fora de Jesus. Então, de fato, Jesus tem que ser Deus e homem, dentro da união hipostática. Se ele não for Deus e homem, está todo mundo perdido relacionado a o projeto e o plano da salvação, que é a nossa experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Então, de fato, o que João apresenta aqui, já que nós aprendemos que nos evangelhos sinóticos, Mateus apresenta Jesus para os judeus como Ramachias, como Messias, Marcos apresenta para a sua audiência no mundo romano Jesus como o servo sofredor, né? Jesus o homem, o servo sofredor e etc. Né? Então Lucas apresenta Jesus para Teófilo, né? Que foi o seu leitor original, e para o mundo grego como filho do homem, ok? Essas características de Jesus que tem, que a gente vai estudar lá na chamada união hipostática, que foi decidida no Concílio de Calcedônia no ano 451. Aí João apresenta Jesus agora como o Filho de Deus, tá? Huios, Teu, né? Jesus, o Filho de Deus, ok? Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é um texto aqui, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo, na língua grega aparece o logos, tá? Se fez carne, sarx, a palavra sarx no grego que é carne, ela tem vários sentidos, vai depender do contexto, pode ser tecido humano, pode ser também velha natureza, ou natureza adâmica, e carne nesse sentido aqui fala que ele se tornou humano, como eu e você, de carne e osso, né? E habitou entre nós. É aquela fala que a gente colocou na lição passada, quando o verbo se fez carne, ele tabernaculou, habitou, tabernaculou, ele armou a sua tenda entre nós. E vemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, né? Do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? O apóstolo João, como judeus monoteísta, tá? Isso aqui é uma fala muito forte, né? O apóstolo João, como judeus monoteísta, instruído na sinagoga, não estava apresentando um novo Deus, isso é fato, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. A palavra divindade no grego é deidade absoluta de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao qual adoramos, servimos,
e realmente reverenciamos ele, que é Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus de segunda categoria, não. Um Deus menor, um Deus frágil. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, desde a introdução, muito bom, né, para se pensar isso aqui, um judeu monoteísta escrever sobre a questão de Jesus sendo Deus, e de fato é Deus. É um texto que prova a divindade de Jesus aqui. Né? Então, aqui o apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente o Deus Javé de Israel. Marcos 12, versículo 28 e 30, né? Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. Inclusive, eu falando sobre a teologia do Novo Testamento, né, a teologia dos evangelhos sinóticos, a teologia do evangelho joanino, ou então dos escritos joaninos, entra lá no meu canal Teologia Aprenda Mais, e vai lá na playlist e procura Teologia do Novo Testamento, que eu falo muito, né, de uma interpretação hermenêutica, exegética, né, exegese, a interpretação do texto dos escritos joaninos, tá? Ou seja, do todo o Novo Testamento. A palavra-chave aqui é Emanuel, que significa Deus conosco. Cuidado. Qual é a palavra, ou então qual é a chave hermenêutica de interpretação que você está usando? É uma chave unicista, que tem um Jesus unicista, ou você está usando uma chave hermenêutica trinitariana, que tem Jesus como realmente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou então uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é divina, tá? Então, Jesus é o nosso Emanuel, Deus conosco. Outra questão, o tópico de número 1 que você vai ler na sua lição, né, que vai pegar a doutrina bíblica da divindade de Jesus, tá? Jesus. A natureza divina de Jesus, olha só. O Novo Testamento apresenta Jesus como Deus em vários textos. Em vários textos. Você vê que a revelação ela é progressiva, né? Deus se dá a conhecer para a humanidade, para Adão e Eva, né? Nós temos a questão da revelação geral, que Deus, né, se manifesta com o veículo da natureza, da criação, né? Que São Tomás de Aquino fala que a natureza, o universo tem as impressões digitais de Deus, porque Deus é o Criador. Mas, ao mesmo tempo, Deus se revela através da criação, porque o universo prova a existência de Deus, como o Paulo fala em Romanos capítulo 1. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus se dá a conhecer, revelação. Revelação é a questão, tirar o véu, tornar a verdade conhecida, né? Então, nesse caso, o verbo, o próprio Deus, se dá a conhecer lá, numa forma teofônica, né, no Jardim do Éden. Né? Então, nós temos essa chamada revelação progressiva, que Deus vai se revelando ao pouco à humanidade, até chegar na plenitude da revelação, que é Jesus, né? A nossa chave hermenêutica de todo o Novo Testamento e de toda a Bíblia, como geral escritura. O Novo Testamento apresenta Jesus como Deus em vários textos. Vamos lá. 1 de João, como a gente pegou na leitura bíblica em classe, já ressaltei algumas coisas, né? Então fala aqui, o verbo era Deus. Esse versículo aponta para que o Logos, verbo, é divino, coeterno e coigual com Deus Pai, né? Isso aqui é sem sombra de dúvida, né? No princípio, né, o arqué era o Logos, e o Logos, que é o verbo, né, na NVI, na tradução, na nova versão internacional, aparece a palavra verbo, aparece a tradução de palavra, tá? Então aqui, ó, e o verbo era Deus. Na NVI, a palavra era Deus, não era um Deus, como está na tradução Novo Mundo. Então, dentro do contexto aqui bem exegético, né, e o verbo era Deus. E esse versículo aponta que o Logos, o verbo eterno, é divino, e coeterno e coigual com o Pai. Está no texto. Então a gente vai pegar aqui dentro. Aqui, ó. Outra questão também na declaração de Tomé, na confissão de fé, João capítulo 20, versículo 28, Tomé se dirige a Jesus dizendo, Senhor meu, olha os judeus colocando, né? Senhor meu, Kyrios, né? Kyrios, Senhor meu. Ou então a palavra Kyrios é no grego, ou então Adonai. E ele coloca a palavra Javé, ou então Theos, que é grego, né? Então, a declaração de Tomé para toda a humanidade, como está no texto aqui, Senhor meu e Deus meu.
reconhecendo a divindade de Jesus. A divindade de Jesus já é bastante explicitada, clara, nas cartas, nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, e principalmente João apresenta Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, conforme está no capítulo 1, versículo 14. Né? Olha, vamos com outra questão do texto aqui para se provar e ver biblicamente. Tomé se dirige a Jesus dizendo, Senhor meu e Deus meu, reconhecendo a divindade. Tá? Em Filipenses 2:6, nós vemos aqui, mesmo existindo na forma de Deus, tá? Indica que Jesus, embora divino, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se, né? O ministério da kenosis, né? Que é o autoesvaziamento. Ele não se esvazia, conforme está em Filipenses 2:6, da sua divindade. Ele só não faz uso, em algumas situações, dentro do seu ministério terreno. Ele se esvazia da sua glória, né? O autoesvaziamento é da sua glória. Até porque quando na oração sacerdotal, lá no Evangelho Joanino, capítulo número 17, ele reivindica ao Pai a sua glória. É o que Paulo também nas cartas aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, que Jesus era rico, se fez pobre. Então, é o conceito da kenosis, né, que o autoesvaziamento que ele se faz para se tornar homem como eu e você, que o verbo se faz carne. É o texto da carta aos Hebreus que ele se torna, ou ele se faz menor do que os anjos, porque os anjos não morrem no sentido espiritual. Jesus veio para morrer na cruz. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E, de fato, ele é Deus Todo-Poderoso. Outro texto aqui, Colossenses capítulo 2, versículo número 2. Mistério de Deus, que é Cristo. Jesus como revelação suprema de Deus. Olha lá. Nesse texto aqui de Filipenses, né, eu acho que é o 2:4, né, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Não tem como correr. Só basta fazer uma leitura honesta, uma leitura correta, diante desses textos e ver que Jesus, de fato, é Deus Todo-Poderoso. Tito 2:13. Glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo identifica Jesus como Deus. Está muito claro. Em Tito 2:13, Jesus é Deus. Na carta Petrina 1:1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Pedro reafirma a divindade de Jesus. Então, de fato, o título da lição está muito bem colocado. Jesus é Deus Todo-Poderoso, conforme os textos do Novo Testamento. Ou a primeira carta joanina, capítulo 5, versículo de número 20, olha o que diz lá na carta joanina, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João enfatiza que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, para se morar na eternidade, conforme o próprio Evangelho Joanino, capítulo 14, versículo número 6, né? Jesus dizendo, eu sou o caminho, o único caminho verdadeiro é ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Pode ter Buda, pode ter Maomé, pode ter várias divindades, mundialmente falando, em termos de religiões, seitas, ramificações, religiões heterodoxas e etc. Jesus é o único meio de salvação. É por isso que ele mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. A letra, né? Conhecereis a verdade. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Hoje é só Bíblia, né? 2. Atributos absolutos de Jesus. Né? Olha lá, quais são os atributos da divindade? Né? A gente chama atributos incomunicáveis, porque só Deus tem. Atributos comunicáveis, que Deus comunica. Né? Os incomunicáveis, que ele não comunica com ninguém. E os comunicáveis com os atributos morais. Né? Os atributos como verdade, como moral, como amor. Ele reparte, vamos colocar dessa maneira um pouco com a sua graça. Vamos colocar assim um exemplo assim dessa maneira. A gente fala assim, Deus é santo por natureza. É um atributo divino dele. É um atributo moral. Deus é santo por natureza e nós somos santos por participação. Então, é nessa questão aqui desse atributo, né, que é comunicável, ok? Agora, diante dos atributos
absolutos, né? O que é atributo? É aquele que qualifica o ser. O atributo são características, né, próprias a um ser, né? E esse ser que nós estamos falando é um ser que é divino. Então, atributos absolutos, só ele tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, só ele tem. Por isso que fala, ele tem todo o poder. Então, nós chamamos atributos absolutos, atributos essenciais, atributos naturais, né? Que são. Você vai pegar livro de teologia, de cristologia, vai colocar da maneira que o escritor for achar melhor para estar escrevendo o seu livro, né? Então, atributos absolutos de Jesus, onipotência. Jesus possui todo o poder. Então, a gente vê aqui: o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Mas, como diz o credo de Atanásio, não existe 3 onipotentes, só existe um onipotente. Você sabe a matemática da Trindade, não sabe? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Isso é a Trindade. Então, os 3 são onipotentes. Então, não existe 3 onipotentes, só existe um onipotente. Ok? Jesus, como essencialmente faz parte da Trindade, no sentido ontológico, essencial, né? Ele possui, junto com as demais pessoas, né? Eles são iguais em que? Poder, glória e majestade, conforme está na nossa declaração na lição. Mateus 28 e 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, como texto de referência. Efésios 1 e 21, acima de todo principado e poder e domínio, Jesus é todo poderoso. Outro texto que fala que ele é todo poderoso, onipotente, Apocalipse 1 e 8. Eu sou o alfa e o ômega, né? A primeira vogal e a última vogal do alfabeto grego, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso, ok? Diante do texto. Eternidade. Eternidade que não tem começo, não tem fim, né? É um termo aqui que a gente praticamente pega da filosofia. Jesus é eterno, sem começo e sem fim, né? Então, Isaías 9:6. Isso aqui a gente já pega no Antigo Testamento. Então, nós temos prova no Antigo Testamento. É um texto no Antigo Testamento que prova dentro do profeta messiânico, o profeta evangélico, que é o profeta Isaías, que profetizou 700 e poucos anos anterior ao Cristo, né? Então, o profeta messiânico que profetiza, né, acerca de Jesus Cristo do Ramachi. Então, Isaías 9:6 fala: o menino nos nasceu, um filho foi dado, e será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade. Nesse texto, Isaías aponta Jesus como Pai da Eternidade, prova a sua divindade, lá no Antigo Testamento. Miqueias, outro texto que nós temos como provar Jesus no Antigo Testamento, que ele é Deus. Miqueias, que praticamente foi aquele quarteto, né, profético que veio na época de Isaías, foi Isaías, Miqueias, Amós, né, e Oséias, né, que não me engano, né, então no ministério profético, naquele período profético, então, aquele quarteto profético. Então aqui tem Isaías, o profeta messiânico, e o profeta também Miqueias, que ele profetiza, né, acerca do Messias, cuja origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, está lá no nascimento, naquele que já era, né, de toda a eternidade. Então ele não tem começo e não tem fim, ok? Ele é Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala de eternidade aqui. Jesus sem começo e sem fim, né? Ele não é uma criatura, ele é criador. Onipresença, né? Jesus está presente em todos os lugares. Vamos lá. Mateus 18 e 20. Onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, onipresença. Mateus 28 e 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século também. Onipresença, né? Então, assim, outra questão da onisciência. Jesus conhece todas as coisas em todos os tempos. Mateus 17:7 conheceu a situação do peixe com uma moeda na boca, né? A questão quando Pedro foi lá e pescou, Jesus já tinha falado para ele, dentro da onisciência. João 1, 47 e 48. Viu Natanael sobre a figueira antes que, né, a questão antes que Filipe fosse chamar Natanael, Filipe foi chamar Natanael, Jesus já tinha visto ele debaixo da figueira, né? Você conhece o texto. João 2, 24 e 25. Conhecia o que havia no coração dos homens, né? João 4, 17 e 18. Conheceu a vida da mulher samaritana. A mulher samaritana viu muito bem que não era assim
conheceu que se tratava ali de Deus, homem, homem, Deus, conforme a origem, no século III, chamou assim Jesus. 16:30 de João, seus discípulos reconheceram a sua onisciência, né? João 21:17, Pedro afirmou, Senhor, tu sabes tudo, onisciência, né? Para onde me irei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Né? Se tomar alvas, foram para as profundezas do Hades e outras profundezas do espaço, tu estás lá, né? Quem pode fugir da onipresença e da onisciência, que caminha tudo junto, né? Dentro da onisciência tem um conhecimento chamado presciência, que é o conhecimento prévio de todas as coisas, né? Que Cristo tem. Outra questão aqui, dentro do segundo ponto, é a heresia que nega a divindade de Jesus. Então, nós falamos no primeiro ponto, né? Sobre a questão da divindade de Jesus, que ele é onipotente, é onisciente, são os atributos da divindade. São os atributos da divindade. Esses textos, tanto no Antigo Testamento que eu coloquei aqui, prova a deidade absoluta, a divindade absoluta de Jesus. Os textos, começando lá, do Novo Testamento, de Mateus até o livro de Apocalipse, prova acerca da divindade de Jesus. Não tem como negar, a não ser que faça uma versão, uma interpretação desonesta, uma interpretação herética, né, sobre o que Jesus não é. Mas, de fato, ele é Deus, né, o verbo ser da história, né, o ego em mim. Então, assim, essa questão do ego em mim também, a gente pega também lá em João 8:58, que eu não me engano, quando ele fala o seguinte, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou no grego é a palavra ego em mim, né? Traduzida lá do hebraico, ego em mim, eu sou o que sou. E João cita no Evangelho mais de 7 vezes, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida, né? O ego em mim. Então, uma coisa que se aplicou pela primeira vez, né? Que Deus se apresenta a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 3, né? Eu sou, Moisés, eu sou o que sou, sei o que serei, né? E etc. Jesus se apresenta mais de 7 vezes que ele é o verbo ser, eu sou o que sou, né? Então, antes que Abraão existisse, ele já era, ele é Deus, ele é Criador, e os judeus conheceram muito bem essa história, né? E o pai trabalha até agora, e eu também, os judeus pegaram em pedra, reconhecendo, né, que ele estava se colocando na posição de Deus, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva, mas terá luz da vida, né? A luz da vida. Então, ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia ensina e assim nós cremos, tá? É por isso que está aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que fala sobre a questão no capítulo 5, sobre a identidade do verbo Jesus Cristo. Né? Ele coloca, cremos, professamos, ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo. Olha a página de número 51 da nossa declaração, coloca. A deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos da pessoa de Jesus, ele é eterno. Né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, e Pai da eternidade e Príncipe da paz, conforme Isaías 9:6. Então, nossa declaração de fé coloca, cremos, professamos e ensinamos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Então, aqui o tópico 2 aqui da nossa lição coloca a heresia que nega a divindade de Jesus. Então, de fato, a Bíblia está muito clara, está muito explícita, né? Em todas as escrituras, dentro dos 31.100 e poucos versículos, né? Então, nós temos aqui também, dentro dos capítulos, 1.189 capítulos, né, de toda a Bíblia, né? Então, nós temos tudo falando que Jesus é Deus, está muito explícito, está muito claro, ok? Então, vamos lá. Uma heresia aqui que nega a divindade de Jesus, arianismo, né, que é uma questão corriqueira desde lá do século IV, que a gente vai ver essa expressão de que se trata, né? Então, aqui, eu tenho lá na história do cristianismo, história da igreja, a história dos 7 concílios, está no canal Teologia Aprenda Mais, você acesse lá, tá? Tá tudo de graça lá. Então, arianismo histórico, né? Pastor Ezequiel Soares coloca na lição, né? Os ebionitas e os monarquianitas dinâmicos foram os primeiros a negar a divindade de Jesus. Os ebionitas, vem a palavra ébio, né? Em hebraico significa pobre. Era aqueles judeus messiânicos, né? Judeus messiânicos que
negava a divindade de Jesus e dizia que Jesus, né, se tornou um meio-deus, entre aspas, a partir do batismo, né, que quando ele recebeu uma bênção, uma força, um dínamo e etc., sobre a hora do batismo, a descida do Espírito Santo, uma coisa assim de fato, mas eles negavam a divindade de Jesus. O monarquianismo dinâmico, né, o monarquianismo não fala dinâmico por causa da palavra grega, né, dínamo, da onde que vem a palavra dinamite, né? Os monarquianismos dinâmicos falavam que só existia um só monarca, um só governador, um só imperador. E Jesus, de fato, se tornou Deus, entre aspas, um Deus menor, um Deus de segunda categoria, a partir do batismo e etc., né? Então, foi os primeiros a negar a divindade de Jesus, né? É muito profundo isso aqui, deixar para a história do cristianismo, você acessa o canal Teologia Aprenda Mais, dentro da história do cristianismo lá na nossa playlist. Arianismo foi a principal heresia que abalou a igreja, está até no nosso dia de hoje, você vai ver. O termo arianismo vem de Ário, que difundiu essa doutrina em Alexandria a partir de 318, ok? Então, vou contar um pouquinho da questão de Ário aqui, rapidão, né? Ário, na verdade, era um presbítero, tá? Que era, vamos dizer, um pastor congregacional na cidade portuária de Alexandria, mas lá tinha um pastor presidente, né, que era um bispo, um pastor presidente chamado Alexandre, e Alexandre tinha um diácono chamado Atanásio, que era o chamado anão negro, né, que Atanásio vai ser o pai da ortodoxia cristã, é por isso que nós temos o chamado credo atanasiano, tá? Mas nessa época, Atanásio era um diácono da igreja de Alexandria, que era a igreja sede, cujo pastor presidente se chamava Alexandre, ok? E vamos dizer, o pastor congregacional, presbítero, né, se chamava Ário, tá? Da onde que vem essa heresia chamada arianismo por causa das doutrinas, da pregação e da interpretação dessa pessoa, desse personagem histórico. Vamos colocar crenças de Ário, o que ele pensava de fato, né? Ele negava a divindade de Cristo, considerando um Deus de segunda categoria, um Deus menor. Quem prega hoje, no século XXI, terceiro milênio, desde o século XIX, que foi o Charles Taze Russo, né, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, são os Testemunhos de Jeová. Então, Ário, né, o presbítero Ário, com esse arianismo, essa pregação totalmente diabólica, né, que já, vamos dizer, ele tentou salvar, entre aspas, o monoteísmo judaico-cristão, né, de um só Deus, né, e ele pegou textos realmente que, texto sem contexto é pretexto para ele dizer. Vamos lá. O que ele pensava de fato aqui, ó? Então ele considerava um Deus de segunda categoria, um Deus menor, né, um Deus, né, vamos dizer, de patente baixa perante o Pai, né? Então ele rejeitava a eternidade do Verbo e afirmava que o Verbo foi criado como a primeira criatura especial da parte de Deus, né? Vamos colocar aqui. A frase-chave do arianismo era: houve um tempo que o Verbo não existia, né? Então, assim, você vê que todo Ário, todo heresiarca, né, eles são demagogos, né, eles são bem carismáticos, né, com relação ao discurso. Ele fala o que a sua audiência, o seu auditório quer ouvir. E nesse fato aqui, quando ele até criou jingles, né, passeatas, ele criou até, vamos dizer, música, poesia, né, em Alexandria, para se dizer, houve um tempo que o verbo não existia, né? Ele usou de fato, bem didático, pedagógico, para que o povo inculcasse na cabeça e falasse ou dissesse essa interpretação que ele tinha corriqueiramente lá do livro poético, né, de Provérbio, né, que não é nem para se pensar ali a divindade, eu particularmente como teólogo eu falo isso, para se pensar a divindade de Jesus lá dentro, tá? Mas ele colocava isso e fez passeatas, usava jingles, né, colocava tantas outras coisas, né, para inculcar na cabeça das pessoas. Então, na cidade de Alexandria, eu até escrevi um livro aqui na outra casa que eu tocou, né, então, assim, que fala sobre a história do cristianismo, de Bruce Shelley, né? Ele pega um texto antigo que fala o seguinte, que essa questão de discutir, houve um tempo que o verbo não existia, essa conversa, não, Jesus é Deus eternamente, é um Deus de segunda categoria, um Deus menor? Jesus é criador ou Jesus é uma criatura? Então, essa maneira era discutida onde? No mercado, na feira, na igreja, não era só na porta de igreja, não era só na porta de seminário.
Então isso era discutido até por criança, até os cachorros, né? Eu estou usando uma hipérbole, começava a debater no campo das ideias, discutir, dizer, olha, Jesus é criador ou Jesus é criatura? Jesus é o verbo eterno de Deus, e de fato ele é Deus, ou Jesus é somente um Deus de segunda categoria? Então isso foi discutido em toda Alexandria, tá? Então é tão assim que o pastor presidente lá, Alexandre, chamou a atenção de Ário para que Ário se retratasse em suas ideias, né? Suas ideias heréticas, distorcidas de interpretação. E de lá foi até feito, né, um sínodo, né, que foi, vamos dizer, um concílio local só em Alexandria para se tratar aquela questão, mas mesmo assim a questão não se resolveu ali, teve a maior provocação, uma provocação tão grande, né, porque Ário aprendeu aos pés de teólogos, né, como Orígenes, né, que fala da geração eterna do Filho. Isso é muito importante falar isso, a geração eterna do Filho, isso que a gente foi interpretar biblicamente, né, tá certo, pegando os evangelhos joaninos, tá, que a gente não vai entrar, que seu tempo também é muito curto, isso é para aula de cristologia mais avançada e mais profunda, né, a questão da geração eterna do Filho, né, então, só existe o Pai porque existe o Filho, só existe o Filho porque existe o Pai, dentro de todo o conceito essencial da Trindade. Então isso já vem debatido desde o século II, até chegar no século III com Orígenes, né, que foi um grande mestre, que foi até professor e era muito admirado pelo Eusébio de Cesareia, que é o escritor da obra História Eclesiástica, né, que toda a teologia de Eusébio, né, que era chamada a teologia cristológica majoritária, né, a teologia oficial da igreja lá de Eusébio de Cesareia, tinha por base o pensamento do grande teólogo, né, que escreveu a primeira teologia sistemática, que foi Orígenes, né? Então Orígenes que trabalha esses termos cristológicos técnicos, mas ao mesmo tempo muitas coisas de Orígenes são boas. Ele é muito importante para a própria história do cristianismo, mas Orígenes, ao mesmo tempo, ele tem construção herética que nós não concordamos. A mesma coisa é toda a história patrística do século II até o século V. O que nós pegamos é o bom, é a centralidade da interpretação bíblica correta para a gente ter uma saúde, ter um oxigênio espiritual para pensar dentro de uma verdadeira cristologia. Tá? Então, nessa época, todo mundo, vamos dizer, nessa hipérbole, estava discutindo, vamos dizer assim, pegando aquela frase de Jerônimo, né? Jerônimo falou o seguinte, uma frase, né, dizendo o seguinte: o mundo dormiu ortodoxo e acordou heterodoxo. Ortodoxo, doutrina reta. Doutrina reta. Heterodoxo, doutrina falsa, né? Fácil não. Doutrina falsa, errada, né? Então, nesse caso, São Jerônimo, né, que é o pai da Vulgata Latina, ele falou: o mundo dormiu ortodoxo, mas levantou heterodoxo. O mundo dormiu dentro de uma cristologia ortodoxa, mas acordou dentro de uma cristologia ariana, que diz: houve um tempo que o verbo não existia. Então, nessa época, é por isso que causa o chamado Concílio de Nicéia, né? O Concílio de Nicéia vem para discutir essa ideia que realmente, se Jesus não for Deus, como dizia Atanásio, né? Atanásio, ainda que era diácono, que ele vai ser o bispo, o pastor presidente da igreja de Alexandria, ele escreveu um livro, A Encarnação do Verbo. Se Jesus não for Deus, está todo mundo perdido, rodado. Por isso que eu falo o seguinte, ó, compra meu livro lá na Amazon, né? Trindade, uma verdade negociável, que eu falo muito bem. Também história, também eu trabalho a questão de evangelismo e missões em outro livro que eu escrevi, uma perspectiva da história também no meu livro, que eu falo de forma didática, né, resumida, explícita, né, sobre esse contexto que eu estou falando aqui. Você também pode acessar na Eduz, né, na Eduz também, meu livro está lá também, exposto para vender, né, está bem em conta para você comprar em e-book, tá? Explicação do arianismo, né, ele coloca assim para defender a tese dele, né, passagem bíblica usada por Ário. Vou tomar até uma água depois dessa. Outra passagem aqui, Provérbios 8 e 22. Tem que ter cuidado. Você sabe que Jó é um livro poético. Nós lemos Jó como livro poético, interpretamos ele como livro poético. Nós lemos Isaías como livro profético, e a nossa interpretação de Isaías é como livro profético. Ok? Nós lemos as cartas apostólicas, precisamente as cartas paulinas, que são os corpos paulinos, que são 13, também numa linguagem também das cartas, tá?
que é uma linguagem realmente lá dentro do método histórico gramatical, entender a intenção do autor e a intenção do texto. Então, Provérbio é um livro poético, Salmos também é um livro poético, né? Cantares é um livro poético, Eclesiastes é um livro poético. Então, os livros poéticos, nós interpretamos ele como livro poético, ok? Livros poéticos. A gente não faz doutrina em textos isolados. O erro das seitas é fazer doutrina em textos isolados. Texto sem contexto é pretexto para as heresias. Olha lá, Provérbios 8 e 28, né? Capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, versículo 2. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Eu quero falar para você o seguinte, se você for pegar uma tradução, a tradução, vamos colocar logo o significado aqui, né? A tradução, ele coloca outro texto aqui, Colossenses 1:15. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Aqui fala que ele não é ele coloca-se um texto, coloca o primogênito de toda a criação. Esse texto aqui não dá para interpretar que ele é uma criatura especial, etc., e nada. Isso está dizendo que ele tem primazia sobre a criação, né? É como o texto joanino, você não tem como interpretar só Colossenses 1:15 isoladamente. Você tem que ler todo o capítulo 15. Ler todo o capítulo. Você vai ler texto isolado? Cadê o texto da interpretação de texto, como a gente aprendeu, né? Lá no ensino fundamental, na alfabetização e etc. E para pegar esse texto aqui, a gente tem que pegar os textos paralelos. E a gente vai ler lá no Evangelho de João, nas cartas joaninas, em todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, para se formar a doutrina. Não se forma a doutrina em cima de só um texto ou do texto, né? Doutrina se forma em vários textos dentro da sua coesão textual. Ok? Então é isso aí para se pensar, tá? Então, ele é o primogênito não de Deus, é o primogênito de toda a criação, como tem a primazia, o primogênito, né? Vamos dizer, o primeiro, né? O primogênito que tem primazia, e etc. Né? Se a gente for olhar assim, Abraão não era Abraão não era o primogênito, mas ele aparece como o primogênito de Terá, né? Mas isso é uma primazia. Né? Davi não é o primogênito de Jessé, mas em Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, ele aparece como um primogênito de Jessé. Mas ele é o primogênito? Não. Essa questão aí não fala que ele é o primeiro filho, mas é uma questão de primazia, de importância. Essa que é a questão. E você vê que o filho mais velho lá de José não é Efraim, é Manassés. Né? Mas Efraim aparece como o primogênito, né? Esse primogênito aí fala o quê? De importância, de primazia. É só nesse contexto a gente tem que pegar e analisar o texto dentro do contexto, a maneira de quem está escrevendo aqui. E é um judeu que está escrevendo o texto, ele está colocando a maneira que, biblicamente, desde o Antigo Testamento até o tempo dele está colocando. Então, não entenda primogênito, né? O meu filho primogênito, então Deus é a criatura primogênita. Não tem nada disso, não. Isso aqui fala de primazia, tá? Então, a imagem do Deus invisível, né? Então, assim, até no texto falando, ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está em Colossenses 2:8, né? Então, João 17:3, ele também interpreta, a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo que enviaste, né? Que é a palavra apostela, enviar. Então, tem que ver isso aqui, analisar. Passagem bíblica usada por Ari, né? Rejeição do pensamento bíblico, né? Então, ignorava passagens que defendem a eternidade e a deidade de Cristo, como João 1:1. Então, quer dizer, ele pegou esse texto, colocou ao seu bel prazer, a sua maneira de interpretação daquilo que ele via e achava, e colocou isso que ele pensava que Cristo era uma criatura, um Deus menor, uma criatura especial da parte de Deus, né? Houve um tempo que o verbo não existia. Se ele não existia, ele foi criado, né? Se ele não existia, ele foi criado. Então, de fato, se ele é uma criatura, ele não é Deus. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é eterno. Então, de fato, ele não é um salvador para toda a humanidade. Isso é um problema para pensar essa visão diária das testemunhas de Jeová. Outra questão que coloca na lição, como solucionar a controvérsia, né, de Provérbio 8:22, que eu ressaltei. Aparece a palavra lá, traduziu, criou, é opcional. Tá? O que o nosso hebraísta, o pastor Ezequiel Soares, que é especialista em hebraico, especialista também em grego, né? Ele também é mestre em ciência da religião, teólogo, né? Um
tem formações aí em boas universidades como a USP, né? Então aqui, ó, a tradução criou é opcional, né? O verbo aqui, caná, obter, adquirir, né? Adquirir e criar, né? Aparece de que aqui, ó? O verbo bará, criar do nada, Gênesis 1:1. O que ele quer colocar? Eu vou puxar aqui novamente aqui, Provérbio capítulo 8, versículo 32, é o texto aqui, a espinha dorsal do arianismo, e principalmente das testemunhas de Jeová, quando ele pega aqui, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, no princípio dos seus caminhos. Então, assim, a tradução diária, ou pensamento diário, quando ele falou que Jesus era uma criatura especial da parte de Deus, esses três versículos que coloca aí, né, que foi colocado o texto aqui, passagem usada por ele, então ele coloca aqui, criou, né, então ele fala assim, Jesus foi criado a partir desse texto de provérbio. Mas aqui, vamos dizer, nas nossas traduções, ao meio da revista e corrigida, aparece a palavra, né, aparece a passagem aqui, né, em vez de criou, né, vamos colocar aqui, aparece ao meio da, obter, adquirir, né, adquirir. A nova versão internacional, aparece a palavra criar, né, aparece a palavra criar. Mas isso vai depender muito do contexto, até porque o livro é poético, Agora, o seguinte, que a sabedoria é de Deus, Deus não é eterno? Deus não é eterno? E se Deus é eterno, a sabedoria é eterna. E se a sabedoria é eterna, é uma personificação de Cristo, Cristo é eterno junto com o Pai que é eterno. Então, isso que é o contexto para se interpretar, se for partir dessa interpretação que a gente vê, que é muito mais óbvia em todo o livro de Provérbios, que fala da sabedoria de Deus. Se fala da sabedoria de Deus no livro de Provérbios, relacionado a toda atividade pragmática humana, então Deus não é eterno, então a sabedoria dele também é eterna, Jesus é eterno. Independente dentro da etimologia aqui, né, da questão do próprio texto, que eu vou pegar aqui em uma tradução aqui, até para pegar mais rápido, né? Vamos dizer aqui, a tradução aqui, bem, que coloca as várias traduções, né? Era para deixar aqui no engate, o tempo já está indo já, o vídeo está ficando... aqui, eu estou aqui na Nova Almeida, a NAA, Nova Almeida atualizada. Então, aqui Provérbio 8:22, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das obras mais antigas. Tá? Então, o texto que foi dentro da tradução de Almeida aparece possuir, ok? Mas se você for pegar aquelas tradução mais antiga lá, a tradução King James, né, de 1611, aparece aqui, o Senhor me possuía como fundamento e o caminho do seu caminho, antes mesmo do princípio de obras mais antigas. É o que aparece na King James, coloca possuir. Agora, tem as traduções aqui, as traduções de hoje, né? Vamos pegar a tradução aqui, a nova versão internacional, pega aqui a nova versão internacional já coloca aqui, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas, tá? Então, aqui, que você tiver uma NVI, se optou de colocar dentro do polissemismo, dentro da etimologia, que estuda a origem da palavra e seu significado, colocou na nova versão internacional, criar, né? Vamos pegar aqui uma tradução que você pode ter ela também na nova tradução, na linguagem de hoje. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Também está na linguagem aqui, vamos colocar na nova tradução, na linguagem de hoje, colocou criou. Tá bom? Colocou aqui, criou. Tá? Então, assim, se você for pegar traduções aqui, vamos dizer, Almeida século XXI, né? Almeida Revista Atualizada, e outras traduções, pode parecer a palavra criar, tá? Mas igual eu falei para vocês, texto sem contexto é pretexto para heresia, Então, assim, como solucionar essa controvérsia? Ele até colocou, tradução criou, é opcional. É opcional porque dentro do verbo hebraico aqui, o caná, significa obter, você poderia traduzir também lá no capítulo 8, versículo 22, por obter. Nas Almeida, né, colocou adquirir ou possuir. Na nova versão internacional, colocou criou, criar, né? Mas quando se fala de criação em si, a palavra de criação aparece o que está lá em Gênesis 1:1, verbo bará, criar do nada. E esse texto não é usado contextualmente dentro de Provérbio 8 e
22. Se de fato a sabedoria que nós personificamos como Cristo, Hiário e as testemunhas de Jeová coloca como uma criação, tinha que ser uma criação a partir do nada, porque se Jesus foi criado por Deus Pai, ele foi criado a partir do nada. Se ele foi criado a partir do nada, dentro do contexto hebraico, a palavra que tinha que aparecer era o quê? Bará. Ou então a palavra latina, ex nihilo, que é a palavra criar a partir do nada. Mas no livro de Provérbios, que é um livro que foi escrito por Salomão, é um livro poético, é um texto praticamente que se isola, versículo 22 do capítulo 8, é a sabedoria, e de fato eu interpreto como contexto geral, que de fato é a sabedoria de Deus. E se é a sabedoria de Deus, Deus é eterno. Se Deus é eterno, a sua sabedoria é eterna. E se de fato a sabedoria personifica Cristo, Cristo é eterno e é Deus. Mas mesmo assim, eu não preciso só desse versículo 22 do capítulo 8 de Provérbios, porque é um livro poético. Eu preciso de toda a Bíblia para analisar que Jesus, de fato, é Deus, tá bom? Para você ter realmente uma bagagem aí para estudar, vai no meu canal Teologia Aprenda Mais, vê lá na Cristologia, que a gente aprofunda muito mais, é uma provocação para você, tá? Você não vai poder ter tempo assim na tua escola dominical dentro dos 40, 50 minutos, tal, para discutir esses textos aqui mais profundos, mas pode trazer uma palavra mais didática, uma palavra mais óbvia, esclarecida, se reunir depois em grupos, né, para estudar esses textos que eles são muito precisos. E você, como um trinitariano, você que é um cristão, né, autêntico e ortodoxo, né, você realmente tem que ter isso como base e cartilha de cabeça, esses textos que são muito apropriados, tá certo? Então aqui tem toda uma negação, Colossenses 1,15, Jesus é o primogênito de toda a criação, não é o primogênito de Deus, é o primogênito de toda a criação. Primogênito aí fala de primazia, fala de importância. Ele não é o primogênito de Deus, não é criatura de Deus, o texto não fala isso. Por amor de Deus, lê o texto como um bereano, analisando o texto sem contexto é heresia. Lê e vê qual a intenção do autor. Se você for ler esse texto de Colossenses, não pega só o versículo 15, pega todo o capítulo. Não pega só o texto, que a testemunha de Jeová chega para você lá e empurra de goela abaixo, né? E você vai, isola e vai ser um herege agora. Mas tem cuidado com o texto aí, tá? Palavra, ó, protocos, né? Primogênito, primeiro, chefe. Primazia, como eu coloquei, né? Usado com sentido de importância, prioridade, posição, né? Primazia, proeminência, é o que o texto coloca. E eu coloquei esses textos como Abraão, né, o mais velho, tal primogênito, né? Diz que fala que Davi, diante dos 8 filhos de Jessé, é o primogênito. É primogênito em que sentido? De prioridade, de posição, de primazia, de preeminência. É a mesma coisa de Efraim, é o primogênito de José, em questão de prioridade, posição, primazia e proeminência, ok? Outra questão para nós fecharmos, Jesus encarnado, primazia na criação, tá? Imagem do Deus invisível, porque é Deus, conhecendo a Deus através de Cristo, ok? Então, Jesus, quando vem na Terra, ele vem nos revelar o Pai e o Espírito Santo, as pessoas da Santíssima Trindade. Então, conhecendo Deus através de Cristo. Conhecer a Deus, 17:3, na oração sacerdotal, é o mesmo que conhecer a Cristo, tá? A tradução de Provérbios 8:22 da Septuaginta, tem que ter cuidado. Unidade de natureza do Pai e do Filho, tá? A unidade do Pai, né? Eu e o Pai somos um. Esse um aqui está falando o quê? De essência, de divindade. Eu e o Pai somos um em essência, né? Quando ele usa também no texto, você tem então no capítulo 10 de João, quando fala assim, o Pai é maior do que eu, nós temos que entender a trindade essencial, que os três são iguais em poder, glória e majestade, mas nós temos que entender a trindade econômica, que fala de exercício, de função e etc. E nós temos que entender a história da salvação, que o Filho se submete ao Pai, e que o Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho, dentro da história da salvação. Isso que é o projeto e o plano de Deus, que temos que entender e pegar o que está na Bíblia, tá certo? Então é isso aqui, eles são a unidade de natureza Pai e Filho, ok? Implicações do arianismo na atualidade, tá? Então, assim, pegando o arianismo, aconteceu no ano 318, o chamado Concílio de Nicéia. O tema do Concílio de Nicéia foi para o quê? O tema lá do Concílio de Nicéia, que foi o concílio convocado pelo imperador Constantino, né? Já foi uma questão imperial, já estava
tocando, né, toda a estrutura política, social do império, porque todo mundo estava discutindo, Cristo é Deus ou não é Deus? Então o imperador mandou lá Ósios, né, de Córdoba, né, que foi um grande teólogo na Espanha, etc., que era o capelão, né, era o conselheiro de Constantino nas partes teológicas e religiosas, porque Constantino não tinha nada de formação teológica, não sabia nada de teologia. Então ele se reúne no Concílio de Nicéia, 318 pastores compareceram lá, né, para debater e discutir a temática sobre a deidade absoluta de Jesus. Então, quer dizer, no final do concílio, dos 318, 3 não assinaram a decisão dizendo que Jesus é Deus Todo-Poderoso, conforme as Escrituras Sagradas. Esses 3 foi Ário e mais 2, tá? Então, somente 315 assinaram no concílio de Nicéia, na decisão conciliar, que é tão importante, por isso que o pastor Ezequiel Soares colocou no final aqui da nossa declaração os concílios principais, né, que são decisões conciliares para nós, e lá 315 assinaram, dizendo que Jesus é Deus. Somente Ário mais 2 foram contra e Ário foi punido. Tá? Foi punido. Mas Ário teve advogado, né? Eusébio de Nicomédia, não Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, realmente foi lá diante de Constantino para pedir a volta de Ário, e realmente dentro da exclusão dele, e Constantino praticamente deixou Ário voltar, mas Ário não assumiu a congregação porque ele faleceu, segundo a providência divina. Tá? A gente pensa assim, o arianismo morreu no concílio de Nicéia? Não. Ário morreu, mas o arianismo ficou. A heresia ficou viva. Né? Aí a gente pergunta, o presidente dele lá, local, que era o Alexandre, que realmente debateu com ele, lá no concílio de Nicéia, também faleceu. Mas faleceu trinitariano e faleceu dentro de uma cristologia ortodoxa, que Cristo é Deus. Então, quem foi eleito para assumir a igreja de Alexandria foi Atanásio, o anão negro, que vai ser o pastor presidente. Então, Atanásio vai viver quase 80 anos, que Jerônimo vai dizer Atanásio contra o mundo. Né? Porque o mundo todo realmente foi mais dentro da simpatia, dentro da visão do canto de sereia do arianismo, do que dentro de uma visão cristológica ortodoxa. Tá? Então o mundo acordou ariano. Então Atanásio contra o mundo, porque só uma pessoa, vamos dizer assim, de um império, ele com a igreja dele, né, realmente dizia que Jesus é Deus Todo-Poderoso, escreveu um livro. Se Jesus de fato não for Deus, está todo mundo perdido, tá? Tá todo mundo perdido. Eu vou terminar porque o vídeo já está ficando muito grande, tá? Então, nessa questão, Atanásio morreu, mas o arianismo ficou vivo, né? Até os monges, né, daquela parte lá do continente, o Império Romano Oriental de fala grega, o Império Romano Ocidental, dentro dos escritos lá de Tertuliano. Então, Jesus Cristo lá na parte ocidental de fala latina, fechou. Jesus Cristo é Deus, desde uma cristologia ortodoxa. Mas dentro da parte oriental do Império Romano de fala grega, se discutiu principalmente Ário, né, que trouxe essa bagunça toda, essa heresia, para se discutir e debater no Concílio de Nicéia. Tá? Então, Atanásio assume, enfrentando todo mundo agora ariano, até teve a coragem de pegá-la, parece que foi na rédea lá, de um dos imperadores, né, ou foi Constantino, o filho de Constantino, na rédea do cavalo do imperador, e afirmou que Jesus era Deus Todo-Poderoso. Atanásio foi exilado de 5 a 7 vezes por defender essa doutrina que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Mais de 5 vezes ele foi exilado. Mas toda vez ele voltava, a igreja dele estava esperando ele em Alexandria. Tá? Então, Atanásio morre. O arianismo vai morrer só no ano 381, no concílio de Constantinopla, que foi um concílio convocado por outro imperador, porque Constantino morreu em 337, outro imperador chamado Teodósio. E Teodósio convoca o concílio de Constantinopla para discutir acerca da doutrina da Trindade, que a doutrina da Trindade se torna doutrina já fechada na decisão conciliar no concílio de Constantinopla, em 381, e o Espírito Santo também, a doutrina da pneumatologia, que o Espírito Santo vai ser Deus, né, colocar na decisão conciliar, a partir dos textos bíblicos, no concílio de Constantinopla, em 381. E o arianismo só morre nesse concílio porque Teodósio, que é o imperador, vai fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano. E daí foi um golpe mortal no arianismo
naquele momento. É por isso que no texto está aqui, ó, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, naquele período, o arianismo foi derrotado. No ano 381, no Concílio de Constantinopla, pelo imperador Teodósio, que fez do cristianismo a religião estatal, a religião oficial do Império Romano. Ok? Então, quer dizer, voltou novamente, implicações do arianismo agora na atualidade, tradução Novo Mundo, é a tradução dos Testemunhos de Jeová, que eu tenho ela, né, que é uma tradução totalmente... O título aqui, a controvérsia da tradução do Novo Mundo. Uma tradução mal feita, né, coloca seu bel prazer. Movimento que usa a Bíblia fora do contexto similar ao arianismo, né? Versão exclusiva das Escrituras, tradução do Novo Mundo, que eu tenho ela, né? A revista Sentinela, Despertai, né? Toda a Sociedade Torre de Vigia, né? Que foi fundada pelo Charles Taze Russo, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, que bate na sua casa e cuidado, não receba que vai dar estudo bíblico, que eles vão bagunçar tua cabeça e vão te levar para o mau caminho. Exemplo de falsificações, João 1, e a palavra era um Deus, ó, uma tradução mal feita. A palavra era Deus, tá? Então, na tradução Novo Mundo, aparece a palavra era um Deus. Então, aparece um politeísmo aí, né? Então, aqui, ó, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Do grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, aparece esse texto mal traduzido. Mudança no texto sagrado. Ação de do para desvincular a divindade de Jesus, né? É uma tradução totalmente voltada dentro do pensamento arianismo, do pensamento de uma negação de Jesus, das principais doutrinas centrais da fé cristã, tá? Então, aqui movimentos orientais que nega aqui a perspectiva dos movimentos orientais, né? Negação da divindade de Jesus. Quais são esses movimentos? Movimento aqui não reconhece a trindade de Jesus, que são eles. Exemplo, movimento Hare Krishna, né, que aparece aqui também, né, nega a divindade de Jesus, nega a divindade de Jesus. Jesus é visto como um guia espiritual e não como salvador. Considera Jesus uma das muitas encarnações de Krishna, né, e aparece aqui outros grupos também. Jesus no Alcorão, né, um mero mensageiro, um profeta, não reconhece como Deus, Filho de Deus e Salvador, tá? Não morreu e não ressuscitou, ele nega totalmente a crucificação de Cristo. Religiões reencarnacionistas, coloca aqui, recusa a deidade absoluta de Jesus, nega a sua ressurreição dentre os mortos, tá? Jesus é visto como um médio, grande mestre e filósofo, né, da humanidade, e não é Deus, né? Então tá aqui, perspectiva bíblica, né? Efésios 1 e 21. Jesus está acima de todo principado e autoridade, ele é Deus. Hebreus 7, 26. Jesus é santo, inculpável, imaculado. Romanos 9, 5, Jesus é Deus em forma humana, né? E a conclusão aqui, de forma tão rápida, né? E cuidar com esse testemunho de Jeová que bate a sua porta, né? João até fala nas suas cartas, lá na primeira carta joanina, segunda carta joanina, ele fala, não recebeis aqueles que vêm com outras doutrinas, né? E nem saudais, né? Aqueles que dizem que Jesus Cristo não ressuscitou e não é Deus, né? Então aqui a conclusão, diante do exposto, a conclusão bíblica que é somente Deus pode salvar, somente Ele é Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode salvar. Logo não pode ser salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então está todo mundo perdido, como usou Santo Atanásio, o anão negro, o pai da ortodoxia cristã, né? Então Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o salvador de toda a humanidade. Eu fecho essa lição, que já foi um tempo muito grande, ficou muito grande, eu queria resumir ela, mas realmente a lição é muito fantástica, ela é difícil, mas basta você estudar, se dedicar na leitura, pegar bons livros cristológicos, conservadores, para que possa alimentar a tua saúde espiritual, te trazer um bom oxigênio acerca de uma cristologia ortodoxa. E cuidado, o Jesus que estão cantando e pregando aí não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus trinitariano, é um Jesus unicista, é um Jesus que é pequeno, um Jesus que não é Deus, como as Testemunhas de Jeová coloca, junto com essas demais religiões orientais, mas o Jesus da Bíblia apresentado e revelado para nós é Deus Todo-Poderoso, é Salvador da humanidade. Se você ainda não fez a sua decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, faça um reconhecimento que fora de Jesus não há salvação. Ok? Então, que Deus em Cristo te abençoe e uma boa lição para você nesse domingo que está próximo. Valeu, Deus abençoe.